programa Temas e Estudos Avançados em Esporte tem a honra de receber o professor Ricardo Barros, professor titular da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que trabalha no Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, o LIB. O professor Ricardo é especialista em Biomecânica do Esporte e no Centro de Estudos Avançados faz parte do grupo e tem capitaneado muitas discussões na área de ciência, tecnologia e esporte, que é o nosso tema do programa. Professor Ricardo, é um prazer em recebê-lo. Obrigado. Recentemente, o professor Ricardo escreveu para o programa Jovem Cientista do CNPq um material muito didático e inteligente sobre a aplicação da ciência e da tecnologia no esporte. E essa acho que seria uma primeira questão relevante, que seria fazer uma pergunta do que significa, qual é a relação hoje entre ciência, esporte e tecnologia? Bom, eu diria que nós temos diferentes níveis de envolvimento da ciência e da tecnologia com o esporte. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é que hoje se constrói muito conhecimento a respeito do esporte. Conhecimento científico, que usa o método científico rigoroso, sistemático, organizado, com testes na realidade, para construir o conhecimento que eventualmente pode beneficiar, por exemplo, um atleta no seu treinamento, na sua preparação, no desenvolvimento do material esportivo, no desenvolvimento da nutrição esportiva, no desenvolvimento de um isotônico e coisas do tipo. Então, num primeiro momento, eu diria, a ciência produz um conhecimento que vai ser digerido por técnicos, por atletas, por dirigentes e retorna, de alguma forma, aplicado ao esporte. Num segundo nível, o esporte é um momento em que o corpo humano está desempenhando uma atividade em alto desempenho, realmente, né? em alto risco, perto dos seus limites, e permite estudos de como, talvez uma das grandes fronteiras da ciência hoje, seja como o organismo vivo funciona. E o esporte é muito propício, é como se fosse a Fórmula 1, vamos dizer assim, né? Onde você tem um momento de excelência, onde você consegue entender mecanismos que depois podem beneficiar não só o atleta de alto nível, mas a população em geral. Pode-se entender melhor o funcionamento do corpo para entender, por exemplo, seus limites ou as suas alterações quando efetivamente você tem limitações, como doenças, como lesões e assim por diante. Então, eu diria que tanto a ciência é aplicada beneficiando o esporte, como a ciência também se beneficia do esporte enquanto uma situação onde o ser humano se manifesta de maneira muito intensa. É interessante, porque eu me recordo daquele filme Carruagens de Fogo, quando lá há uma primeira discussão histórica, né, da transição do amadorismo para o profissionalismo, né? Mas já havia sinais evidentes de que a ciência participava da vida do esporte, especialmente com essa construção desse esporte que podemos chamar aí de moderno, né? E depois tivemos a Olimpíada de Berlim, com toda aquela discussão sobre o interesse da utilização do esporte como uma ação, vamos dizer assim, ideológica, né? Mas ali já pôde perceber claramente os sinais da ciência e da tecnologia. Professor Ricardo, tentando sintetizar um pouco isso, onde que a gente vê a ciência aplicada hoje no esporte? Alguns exemplos práticos. Olha, eu diria que em diferentes níveis, mas praticamente em tudo e muito crescente. Se você pensar na tecnologia hoje que se tem para desenvolver uma bola, né? Quer dizer, uma bola de antigamente, como a gente jogou quando criança, né? Aquela bola de capotão, vamos dizer assim, é totalmente superada. A tecnologia para se desenvolver um implemento daquele tipo é muito grande. Se usa o que tem de melhor do ponto de vista de materiais, de design, de testes, muitas vezes, para saber do comportamento desse material. Um exemplo no caso da bola. Nós tivemos um exemplo que ficou muito claro, talvez, para todos, nas Olimpíadas de Pequim, né, que é a questão do traje esportivo, né, o traje esportivo da natação, que usa
princípios que foram desenvolvidos, por exemplo, em aerodinâmica ou hidrodinâmica, sofisticadas de avião ou de viagens espaciais, como o uso de teflon nas roupas para diminuir o arrasto dos nadadores. O desenvolvimento e as melhoras de recorde foram muito significativas, se viu isso em Pequim, né? A ponto que deu tão certo que foi proibido, né? Começou a se entender quase que um doping do ponto de vista tecnológico, no sentido que você altera muito significativamente a performance. Então, sob esse aspecto, é mais ou menos evidente. Do ponto de vista do treinamento também, como se treinar melhor, qual é a melhor técnica de se ensinar um fundamento esportivo, como um lance livre no basquete, ou um saque no voleibol, isso foi objeto de pesquisa. A ciência avançou muito no ponto de vista da ciência do esporte. E, em particular no Brasil, e a nossa ciência hoje é muito forte, nós produzimos muito conhecimento que retorna para o esporte, às vezes num ciclo longo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o conhecimento é produzido, mas talvez não beneficie diretamente aquele atleta que foi sujeito naquele momento de uma investigação. Mas muitas vezes, vamos dizer, a outra possibilidade de aplicação da ciência é exatamente essa, você fazer ciência aplicada, né? Você pegar um determinado atleta e encontrar o melhor para ele, para aquele sujeito individualmente. Um outro nível que eu diria que está muito, vamos dizer, foi muito claro nas transmissões e nos Jogos Olímpicos de Londres, é a questão do interesse pelo dado quantitativo, pela informação objetiva. Então, hoje você não assistiu em Londres uma competição que você não tivesse acesso a scouts de jogo. Então, se um comentarista de voleibol ia fazer uma observação, ele fazia baseado no número de acertos, número de erros, quer dizer, coisas características do conhecimento científico, quer dizer, é você ordenar dados e pensar objetivamente sobre as observações da realidade. Então isso certamente foi uma coisa foi uma novidade, né? O aparecimento não só da tecnologia, também da arbitragem, o desafio do tênis que passou a ser usado, ou a roupa na esgrima, ou o equipamento de medição, inclusive com alguns problemas, né? Problemas como, por exemplo, a gente viu no caso da esgrima, que praticamente não teve solução, porque a tecnologia naquele momento não resolvia, né? A gente tem alguns conflitos entre a tecnologia e a regra, né? Por exemplo, a regra no atletismo, ou na natação, por exemplo, diz que só o centésimo é contado. E o que começou a acontecer é que você tem um grande número de empates na natação. Hoje um número crescente, porque você não consegue, você não distingue, embora seja possível, a medição está feita, mas a regra não permite que se leia o milésimo de segundo para distinguir quem chegou em primeiro lugar e em segundo lugar. Então nós já tivemos prova que 7 atletas empataram exatamente com o mesmo tempo. Interessante. Então, do mesmo jeito que o futebol está vivendo isso, o uso de chip na bola, não, existe muita vontade, talvez, de se usar a tecnologia no esporte. O caso que você mencionou do Prêmio Jovem Cientista é um exemplo, né, de como o CNPq e a Fundação Roberto Marinho, que é quem produz esse prêmio já há muitos anos, ter escolhido o tema inovação tecnológica em esporte esse ano, inclusive, que é uma coisa que pode ser, que os nossos alunos de graduação podem participar, de pós-graduação, alunos de segundo grau, é sintomático da relevância que a própria sociedade está dando para esse assunto. Né? Muito bom. O professor Ricardo fez um doutoramento na Alemanha, na Universidade de Colônia, que é, na minha visão, talvez dos países que mais se debruçou sobre o desenvolvimento dos estudos em ciência do esporte, né? E seguramente essa influência hoje está sendo disseminada no seu trabalho, enfim, um belíssimo trabalho na área de biomecânica. Como você enxerga mais especificamente a sua área biomecânica? Porque nós temos a fisiologia do esforço, a bioquímica, enfim, temos outras áreas de conhecimento dentro dessa grande área que se chama ciência do esporte, mas como é que a biomecânica expressa cientificamente resultados, estatísticas, diagnósticos que contribuem com a melhora do esporte hoje no mundo? Olha, a biomecânica é usada, vamos dizer, tanto para
avaliação, quanto para aprimoramento, quanto para desenvolvimento, tanto de capacidades físicas. Então, quer dizer, é possível você avaliar biomecanicamente um atleta para saber como é que a força muscular ou a potência numa determinada articulação está evoluindo ou não, se um treinamento está fazendo o efeito mais rapidamente ou menos rapidamente. Métodos, inclusive alguns com os quais nós contribuímos diretamente, que eram métodos de análise de movimento que foram aplicados a jogadores de futebol inicialmente, depois aplicados a outro esporte, como essas técnicas de rastreamento, que nós começamos aqui nos anos 90 a fazer, né, que é, por exemplo, você seguir um jogador a partir de imagens, saber quanto ele correu num jogo. Isso é quantificar o esforço individual na atividade, não em situação de laboratório, mas em situação real de competição. Porque um dos problemas com o atleta é esse: é muito difícil você fazer pesquisa em laboratório com ele, porque ele não vai realizar no laboratório a performance que ele realiza, obviamente, durante uma competição. Você não consegue lógico que existem estudos laboratoriais importantes, mas a performance, por exemplo, de um saltador em distância não se repete dentro de um laboratório, ela acontece dentro de uma competição. Então você tem que adaptar métodos de investigação próprios da ciência, próprios de laboratório, para você poder aplicar e coletar informações em situação real, porque senão você não tem o que a gente chama de validade da medida, né? Quer dizer, você pode ter um ambiente mais controlado em laboratório, mas você não está medindo necessariamente aquilo que você queria medir. Então, num primeiro momento, a condição física, as valências físicas são avaliadas, né? Força, velocidade, potência. A biomecânica pode analisar, pode ajudar bastante nesse caso, mas muito da técnica também. A técnica de, por exemplo, lançamento de um dardo ou a técnica de um nado é analisada, é quantificada biomecanicamente. Você pode usar modelagem, você pode usar simulação computacional, que na realidade a biomecânica faz uma interface muito grande com outras áreas, como a área de computação, como a área de materiais, como a área de engenharia, muitas vezes. Quer dizer, a gente tenta aplicar uma boa teoria mecânica, muitas vezes, a problemas biológicos, a problemas específicos do esporte, e dessa forma você tem aquilo que a gente chama de uma análise individualizada da técnica ou da performance do atleta. Então, em vários níveis a biomecânica pode contribuir em termos de avaliação, e isso é feito, e aí mais ou menos dependendo das condições que você tem para aplicar esse tipo de análise. O comentário que o professor Ricardo fez com relação aos desafios da ciência do esporte são realmente grandes, porque as regras dos esportes não permitem você colocar instrumentos no momento do jogo, e a criação ou a construção de modelos de pesquisa que se adaptam ou que tentam analisar a ação efetiva, de fato é um grande desafio. Mas é possível tentar, numa trajetória de histórica, pensando um pouco na formação de quadros para essa área, que a gente saia aí dos anos, né, pensarmos que as escolas de educação física no Brasil começam nos anos 30 a se estruturar, com uma ou outra escola, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas capitais. Daí a gente chega nos anos 70 ali com um número de escolas mais significativas, mas com um olhar muito focado em ensino para o sistema escolar, né? Tanto que os nossos diplomas eram de licenciados. E aí nos anos 80 a gente tem uma mudança, digamos assim, de comportamento das formações, das áreas de formação, quando se constrói aí os cursos de bacharelado, chegando então a esses cursos de ciência do esporte, enfim, né? Qual que é a sua avaliação, professor, em relação ao tema ciência e tecnologia aplicado na formação dos nossos estudantes atuais, pensando que o esporte como um fenômeno do século XX, XX e mais recentemente do nosso século atual XXI, de grande escala, que cada vez mais vai precisar de ciência, desenvolvimento de ciência e tecnologia, inclusive com a chegada de pesquisadores de outras áreas, como bem mencionado pelo senhor. Então, como é que esse quadro, digamos assim, de formação atual, na sua visão, ele se dá, as perspectivas de formação de futuro?
Tá, eu diria o seguinte, César, realmente isso é inevitável, né? Os nossos alunos têm cada vez mais contato com a ciência, têm mais contato com a tecnologia, e mais do que isso, eles têm mais tecnologia, mais ciência à disposição. Hoje, um aluno de educação física, ou mesmo um profissional de educação física, tem acesso a equipamentos que, inclusive, não foram necessariamente desenvolvidos para aquilo, né, que podem ajudar muito na prática. Por exemplo, só para dar hoje num celular, não precisa ser muito sofisticado, você vai encontrar sensores, por exemplo, de posição, acelerômetros, giroscópios, equipamentos que faziam um laboratório de biomecânica alguns anos atrás. E hoje, se esse aluno quiser aprender a usar esse tipo de coisa, ele pode usar na aula de educação física dele usando o telefone. Do mesmo jeito que o seu GPS no carro hoje permite você rastrear, ou você usar um chipzinho que você coloca dentro de um calçado de alguém e diz quanto é que essa pessoa correu numa prática esportiva. É muito comum, por exemplo, e aí saindo fora do esporte de alta performance, pensando nas pessoas que praticam atividade física regular, como por exemplo uma pessoa que corre regularmente, ou faz seu jogging, ou faz a sua caminhada, é muito comum a pessoa estar usando um telefoninho ou um relógio que tem um monitor cardíaco, ou que tem um monitor de distância percorrida, velocidade, e aí o controle do treinamento passa a ser diferente. Nossos alunos têm que estar preparados para trabalhar com esse tipo não só trabalhar com esse tipo de tecnologia, tem que saber interpretar os resultados, que a coleta de informações está ficando cada vez mais fácil. Se você entrar numa academia hoje, uma academia que, obviamente, é um espaço extremamente importante para o nosso aluno, porque a sociedade usa a academia, as pessoas querem ir para a academia com seus diferentes objetivos, podem ser de saúde, pode ser estético, acho que não cabe a nós questionar o objetivo de quem, nós somos os profissionais da atividade física, tem que ser capazes de entender toda aquela tecnologia que está por trás de uma esteira, que está fazendo uma avaliação de consumo energético, ele tem que entender os conceitos que estão ali, tem que saber mexer num equipamento, entender o que aquele equipamento está dando para você na hora que você está fazendo uma musculação, ou não está, estou falando na academia, mas podia ser numa escola, poderia ser num clube. Quer dizer, a tecnologia está cada vez mais presente, cada vez mais disponível, e seria uma pena se o nosso aluno não aproveitasse isso. Acho que ele realmente consegue hoje aproveitar melhor, mas a gente tem que estar ligado nisso para que a gente consiga incorporar isso dentro da formação do aluno, né? Que ele utilize bem o recurso, a tecnologia sofisticada que ele tem disponível. Muito bom. Bom, chegando ao fim, eu queria agradecer a presença do professor Ricardo, que tem um trabalho já bastante consagrado na área de biomecânica, formou um laboratório muito importante para o desenvolvimento da ciência nessa área no Brasil, tem uma referência importante, não só ele, mas vários dos pesquisadores que trabalham por lá, né, nos seus estudos. E, sobretudo, a ideia do centro é que a ciência e tecnologia sejam um tema presente, né, nas nossas discussões, para exatamente tentar mostrar a todas as pessoas que nos ouvem ou que estudam o assunto, de como a ciência chega, né, está todo dia presente num calçado, né, ou enfim, né. Doutor Ricardo, muito obrigado pela Eu que sua agradeço, presença. acho que é uma excelente oportunidade, acho que o Centro de Estudos Avançados está dando essa oportunidade, né, a seleção do esporte como um dos temas do Centro de Estudo Avançado foi realmente um presente, eu diria, para a nossa área, e certamente é uma área interdisciplinar, é uma área que permite congregar pessoas, né? A gente está numa universidade que, como um colega dizia, eu posso não saber alguma coisa, mas certamente eu tenho um amigo que sabe, ou um vizinho. Seria o professor João Freire falando isso. E é muito verdade, acho que a gente pode e deve aproveitar isso intensamente nas nossas pesquisas, no nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também. Bom, queria agradecer novamente ao professor Ricardo e convidar todos para ficarem atentos, porque voltaremos com novos programas
através do Centro de Estudos Avançados, com o tema esporte e os seus estudos, né, nessa área, não só na universidade, mas também com outros pesquisadores. Muito obrigado e até breve.